Vamos dar sequência ao que nós iniciamos a semana passada. Cuidado com a ansiedade. Hoje eu pretendo falar com vocês, dentro desse tema, o que provoca a ansiedade. Em Mateus capítulo 6, versículos 30 ao 34, dentro do nosso texto base, que é muito maior do que esses poucos versículos que leremos. E eu comentei a semana passada com vocês todo o texto. Em Mateus capítulo 6, versículos 30 ao 34, e eu vou ler na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. É Deus quem veste a erva. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Amém. Eu quero assinalar uma coisa aqui. Qual é a marca do povo pagão? Qual é a característica maior do paganismo, senão a ansiedade, a preocupação? Qual é a marca, qual a característica do verdadeiro cristão? É que ele busca o reino de Deus e aquilo que Deus quer, ou seja, a sua vontade. Então nós temos neste texto duas classes de pessoas. O pagão vive preocupado, vive ansioso, aflito. E os filhos de Deus, os seguidores de Jesus Cristo, em vez de acentuar a ansiedade, com veemência eles buscam o reino de Deus e a vontade do Pai. A ansiedade é um dos grandes males que tem afligido a raça humana. Pois não são poucos aqueles que se preocupam em demasia com a sua segurança e o futuro. O ser humano tem esta tendência, preocupar-se com a sua segurança e com o seu futuro. Mas também a preocupação, a ansiedade,
por mais que nós ensinemos que devemos buscar o reino de Deus, ela existe dentro de nós. A ansiedade é algo inato. Ela é inerente ao ser humano, ela está lá. Ela é o resultado de um pecado que foi cometido lá no Jardim do Éden. Do contrário, nós estaríamos descansando sempre em Deus. Portanto, a ansiedade está enraizada no ser humano, seja ele cristão ou não. Mas quando o cristão se deixa dominar pelos seus anseios, agitações e medo, ele anula as ações da fé. E então ele se torna ansioso. E, portanto, dono do seu próprio caminho, construtor do seu próprio caminho. Ele tenta construir princípios sobre os quais ele tentará se autodirigir. Jesus ensinou que Deus veste a erva do campo. E assim como ele veste aquelas flores, ele também nos vestirá. No entanto, para que isto aconteça, não basta simplesmente crer em Deus, ter uma religião, estar numa igreja. É necessário buscar os princípios do governo de Deus. E praticarmos, termos atitudes que agradam a Deus. Se nós queremos ter uma vida forte, nós temos que aprender como buscar o reino e como praticar aquilo tudo que agrada a Deus. Quando nós não praticamos a vontade de Deus e tentamos segurar nossas vidas com unhas e dentes, com certeza ficaremos ansiosos e alguns sintomas começam a aparecer, como o enjoo, vômitos, tontura, sensação de desmaio, falta de ar, respiração ofegante, dor ou aperto no peito, dor de barriga, diarreia, roer as unhas, tremor, palpitação do coração, irritabilidade e fadiga fácil, tensão muscular, principalmente dores nas costas, balançar as pernas e os braços. Tem pessoas que você vai conversar, você não sabe se ele vai te chutar ou se ele está fazendo algum exercício. Ele está tenso. Geralmente, uma pessoa ansiosa fala muito rápido. Dificuldade para dormir, portanto, insônia. Dorme muito pouco e tem dificuldades para adormecer, para pegar no sono. Quando o indivíduo sofre de ansiedade, alguns desses sintomas podem se manifestar nessa pessoa ao mesmo tempo. Uma pessoa pode ter falta de ar e dor de barriga e roer as unhas ao mesmo tempo. Imagine, ele vai para o trono com falta de ar e roendo as unhas. A psicologia diz que a ansiedade é um estado emocional muito doloroso e que deixa o ser humano inquieto, cheio de medos e perturbado no seu sistema nervoso.
Segundo a psicologia, a ansiedade pode ser causada por choques intensos. Você toma um impacto devido a um acidente, conflitos, fracassos. Você pode estar com problemas com seu filho e ansioso demais para que ele mude um comportamento. Você não esperava que ele agisse como está agindo. Você pode estar enfrentando um problema financeiro, ou em qualquer outra área, na área conjugal, por exemplo. Você pode estar brigando demais com seu marido, com sua esposa. E então a psicologia diz que isso causa ansiedade. Eu tenho meus problemas com a psicologia secular, porque eu entendo que o pai de todos os psicólogos é Deus. Vou explicar um pouco. Se você está enfrentando um fracasso, e então você, como resultado do seu fracasso, você agora está ansioso. Mas você, cristão, deve entender que às vezes o próprio Deus cria na sua vida o seu fracasso. Exemplo, o profeta Elias, ele ficou tão ansioso em realizar alguma coisa, e de repente parece que não aconteceu nada, e ele entrou num estado profundo de depressão. E ele fugiu para o deserto, e Deus foi atrás dele, e disse: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o lugar que você deveria estar. Mas, Senhor, só restou a mim. Quem te disse? Eu tenho mais 50 pessoas como você. Mas para as coisas que eu determinei fazer, eu escolhi você. E o que é que você está fazendo aqui? E desse jeito? Deus não aceitou o sentimento que ele estava cultivando em sua alma e os pensamentos da sua mente. Deus disse: levante-se já, coma e beba e já para a estrada. Vocês conhecem essa história. Se você está enfrentando um problema com filhos, será que não é um tempo para avaliar a educação que você está dando, os valores que eles estão observando? Ou seja, eles observam aquilo que você dá mais valor. E muitas vezes eles não percebem que o reino de Deus funciona como seus lábios professam. Você diz: Deus é poderoso, mas você não vive esta verdade diante deles. E então eles passam a duvidar. E Deus permite uma situação dentro da casa, para que primeiramente os pais mudem o comportamento, para que depois os filhos sejam afetados pela instrumentação dos pais. Um cônjuge está preocupado em que o seu parceiro ou parceira mude. E ele procura todos os tipos de conselheiros.
Em vez de ficar buscando conselheiros, por que não busca o reino de Deus? Porque esta é a marca de um filho de Deus. Esta é a primeira atitude que um filho de Deus tem que tomar. Eu quero buscar o reino, o governo de Deus, a direção e as orientações de Deus e fazer o que lhe agrada. E então, se Deus pedir que eu procure conselheiros, Ele também terá que me dizer a quem eu devo procurar. Porque há muita gente que lê apostilas e livros, mas não lê Bíblia. E quando se metem a aconselhar, falam o que uma determinada mente que o instruiu, eles dizem o que o camarada disse a eles. Mas eles nunca são capazes de lidar com a verdade de Deus. É assim e assim. Por isso, eu não quero falar com vocês nesta noite como psicólogo. Mas vou falar como um ministro de Deus. Como um escravo de nosso Senhor Jesus Cristo, que labuta nessa caminhada por quase 40 anos. Segundo os ensinamentos de Jesus, a ansiedade pode surgir pelo menos por 3 motivos. Depois vocês vão anotar. Mas pode anotar. Pronto, eu vi tanta gente pegando a caneta que eu fiquei com dó. Primeiro, uma fé inconstante. Primeiro motivo. Se você tem uma fé inconstante, você será uma pessoa propensa à ansiedade. Segundo, preocupações excessivas para com a vida. Qual é a segunda? Não vem não, vamos lá direito. Preocupações excessivas para com a vida. Se preocupa demais. Há momentos que nós nos preocupamos demais com uma situação, não é? E aquilo nos faz bem ou nos faz mal? Muito mal. E a terceira? A ambição exagerada pelo acúmulo de bens materiais. A ambição exagerada pelo acúmulo de bens materiais. Vocês estão me entendendo aí? Qual é a primeira então que eu falei? Uma fé inconstante. Segundo, uma preocupação excessiva para com a vida. Terceiro, uma ambição exagerada pelo acúmulo de bens materiais. Se eu sei de tudo isso, se eu sei como a psicologia pensa, se eu sei como Deus pensa, eu tenho que pensar no que Jesus disse em Mateus 6. Vocês têm que escolher aquele que irá dirigir sua vida. Você tem que decidir a quem você vai se render. Então, se você quiser se render à psicologia,
Em qualquer fracasso, você terá o direito de cair em depressão. Mas se você quiser seguir o cristianismo, você já não tem mais esse direito de deixar de lutar e de fazer as coisas certas, de tomar as decisões corretas. Jesus ensinou, se você escolher um senhor, é a ele que você tem que obedecer, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai aceitar um e rejeitar o outro, e vice-versa. Eu não estou dizendo que a psicologia é alguma coisa do diabo, mas grande parte dela afirmo que é. Porque ninguém mais entende a alma humana do que o próprio Deus. Porque para alguns psicólogos que dizem, isso não tem cura, entregue-se a Cristo, torne-se uma nova criatura. E você verá que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. A primeira coisa, a sua fé, isso é mais do que, é quase uma tese. A sua fé será fortalecida de acordo com o seu desejo de buscar o reino de Deus, permanecer nele e fazer a sua vontade, ou melhor, essa sua não tinha que estar aí, fazer a vontade do Senhor. Às vezes eu mudo a ideia no meio do caminho e esqueço de tirar o pronome lá. Então, mas vocês entenderam. Então a sua fé será fortalecida de acordo com o seu desejo de buscar o reino de Deus, permanecer nele e fazer a vontade do Senhor. Anotaram? Não? Muito bem. Certa vez, Jesus estava na casa de Lázaro. E este tinha duas irmãs. Qual era o nome delas? Maria e Marta, ou Marta e Maria. Nós conhecemos bem a história. Uma começou a ficar agitada, preocupada, ansiosa com a presença de Jesus e as pessoas que lá estavam, e ela começou a correr de um lado para o outro. No entanto, a outra irmã não se deixou levar pelos afazeres domésticos, porque ela percebeu que contemplar a grandeza daquele que estava ali era mais importante, e ouvir as suas orientações e ensinamentos era muito mais importante. Marta corria, Maria sossegava. Quando Marta olhou a atitude de Maria, ela não concordou. E ela levou a sua reclamação até Jesus. E ele falou da seguinte maneira a Marta. Em Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42, aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. A ideia aqui, o sentido aqui, é que Marta ficou agitada, e a sua agitação a deixou perturbada, ela perdeu o sentido.
Ela não conseguia mais se controlar. Ela não tinha uma visão clara das coisas. E é justamente isto que a ansiedade aflitiva faz. Ela rouba o foco do que é mais importante. A ansiedade tira o seu foco do que é mais importante e faz com que você se concentre em si mesmo. Aquilo que você quer é mais importante do que algumas coisas que estão acontecendo ao redor. E você perde o controle. Ou nós, né? Sua mente, então, ficou perturbada, cheia de pensamentos inúteis. É isso que Jesus está dizendo, Marta. A sua agitação está deixando você perturbada. E o modo como você está pensando é uma tolice, é uma insensatez. O que Marta escolheu? A si mesma. Mostrar o seu valor. Algo precisa ser alcançado. Algo precisa ser feito a qualquer custo. Ela não analisou o que era importante, como eu disse. Mas e a escolha de Maria? Jesus também falou sobre Maria. Ela escolheu a melhor de todas. Jesus disse, uma coisa é necessária neste momento. E Maria escolheu a melhor. O que Maria escolheu? Ela escolheu o que lhe era espiritualmente saudável. É assim que aparece no original. O sentido é esse. Ela escolheu aquilo que traria saúde para a sua vida espiritual, psicológica, moral. E em consequência, a sua escolha lhe traria um grande bem. Quietude, controle, satisfação, alegria, porque ela escolheu certo. Quando nós escolhemos o errado, a inquietação vai tomar conta de nós, e os nossos pensamentos se tornarão perturbados, inquietos. O que Maria escolheu? Contemplar a grandeza de Jesus, a bondade dele, e receber dele o quê? Orientações. Mas para que você entenda o que eu estou dizendo, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 27. E nós vamos ler os versículos 4 e 5, as palavras de Davi. O que Davi diz? Já acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou na ansiedade que dá dó. Acharam? Versículo 4. A Deus, o Senhor, isto é, quando ele fala assim, ao meu Deus e ao meu dono. O que ele faz? Pedi uma coisa. E o que eu quero é só isto.
que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Qual é a finalidade? Para sentir maravilhado o quê? A sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo, ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Perceba que tanto Maria como Davi ansiavam pela mesma coisa, estarem na presença de Deus, para contemplarem o quê? Sua bondade e receber orientações. Você também deve reparar aqui no texto bíblico que Davi usa o verbo sentir. Acharam? Veja lá, que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado o quê? A sua bondade. Naturalmente, este verbo fala de alguma emoção, mas não tem nada a ver com aquela emoção explosiva de uma alegria carnal. Sem essência. Eu cansei há anos atrás de pregar em algumas igrejas que eu chegava lá e dizia assim: hoje o Senhor é um homem de guerra, Ele vai vir todo mundo, aleluia, glória, e saia correndo, pulando para cá e para lá, e eu ficava imaginando, eles estão entendendo? Algumas igrejas têm alguns starters, sabe o que é? O botão liga, desliga. Se o pregador vê que a igreja está meia mansa, meia sonolenta, ele diz: bom, deixa eu apertar esse botão. Deus está aqui, os anjos desceram. Aí todo mundo fica doido. Isso chama-se manipulação. São cristãos, como eu poderia dizer, displicentes. Eles nunca aprendem nada. Eles se empolgam com os chavões. Mas quando a palavra pega firme e exige deles transformações, eles dizem que a mensagem é fria. Eles negam, são negadores. O que Davi está dizendo por sentir aqui é uma alegria interior que brota de uma revelação dada por Deus, quando o próprio Espírito Santo mostra para a pessoa que está na presença de Deus toda a bondade dele. Se você observar no Novo Testamento, quantas pessoas estiveram na presença de Deus e não sentiram nada, e não receberam nada, e não descobriram nada. Vou lhes dar um exemplo. Certa vez Jesus estava cercado por pessoas, e uma mulher de 12 anos, uma mulher que sofria há 12 anos de fluxo hemorrágico, aproximando-se de Jesus, lhe tocou as vestes, e Jesus parou e indagou: quem me tocou? E todos ao redor dizem: mas mestre, todos estão tocando no Senhor, esbarrando, e o Senhor diz: quem me tocou? Ele diz: porque de mim saiu virtude. A mulher estava tremendo diante dele, esperando o quê? Ser apedrejada.
porque uma mulher, segundo os costumes daquele povo, ela não poderia estar ali e tocar num rabino. A sua sentença era a morte. Mas Jesus olhou para ela e simplesmente disse: filha, a tua fé te salvou. Eu dei muitas aulas, tanto aqui no Brasil como fora daqui. Eu vi alunos e conheci discípulos. Pessoas que simplesmente tinham contato com a teoria da palavra de Deus, e outros que tinham contato com o Espírito da palavra de Deus. Eu preguei em centenas de igrejas. E vi pessoas que também tiveram contato com o pregador, e outros que tiveram contato com o Espírito que atuava pela vida do pregador, que é o próprio Jesus Cristo presente. Essa revelação que está dentro do ser humano, quando ele recebe de Deus uma verdade sobre a bondade de Deus, muda todo o seu ser, muda a sua fisionomia, muda os seus caminhos, muda a sua maneira de pensar. Aquela sensação negativa dá lugar à sensação positiva, ao sentimento elevado da presença de Deus. De repente você está para baixo chorando, mas você está na presença de Deus e alguma coisa dentro de você grita que só você escuta. E aquela voz lhe fala da grandeza do Todo-Poderoso, daquele que criou o céu e a terra, de como Ele é bom, de quanto Ele é capaz de sustentar você. E você crê e desaba. Segundo a orientação divina, nós nunca teremos a emoção correta se não fizermos a escolha certa. Eu estou cansado de ver cristãos dizendo assim: Walter, eu vou orar, mas eu não sinto. É porque você nem orar está, nem orando está. Walter, eu vou orar por alguém, mas não sinto que alguma coisa boa. Você não está orando por ninguém. Se você não toma a decisão correta, você nunca terá o sentimento verdadeiro. Eu quero amar meu próximo, mas não consigo. E quem disse que você tem que amar o próximo com emoção? A Bíblia diz que você tem que fazer algo. E se você fizer o que Deus pediu para fazer, Ele vai lhe dar a emoção correta. Meu marido ou minha esposa vai ver só. Falou que não devia, agora vai comer aqui, ó. Na palma da mão, vai dançar bonitinho aqui, ó. Vai andar no cortadinho. Qual é a emoção que você vai ter? Daqui a um tempo, o seu casamento começa a se diluir. E sabe qual será o seu sentimento?
ansiedade, aflição. Se ele ou ela fez algo errado, o que você tem que exibir, senão misericórdia? Quando você age com misericórdia, de acordo com a vontade de Deus, Deus vai dar o sentimento correto, o amor que você tem que ter. Você não é, nem você nem eu, somos capazes de criar uma emoção verdadeira. Nem quando vocês estão com seus filhos amados. Se vocês não glorificam a Deus quando educam seus filhos, vocês nunca exibirão o verdadeiro amor para eles. Vocês só exibirão egoísmo. Quem opta pelo governo de Deus tem que perceber que é frágil. Senhor, eu estou ansioso, eu estou numa situação difícil, eu não sei como resolver isso, mas eu vou dizer que quero depender totalmente de Ti. Estou cansado de bater cabeça. Perdoa os meus erros, perdoa o meu egoísmo, o meu orgulho. Eu preciso da Tua ajuda. Eu quero me render a Ti, Senhor. Eu quero me submeter a Ti. Eu tenho agido por mim mesmo, mas eu não quero mais agir por mim mesmo. Eu quero conhecer o que Tu dizes, eu quero conhecer as Tuas promessas, eu quero conhecer os Teus caminhos. Porque agora eu quero fazer a Tua vontade e não a minha. Porque eu sei que dessa forma o Senhor me deixará satisfeito. Essa satisfação que Deus dá quando você faz o que é correto, o que agrada a Deus, é a prova de que Deus está suprindo todas as suas necessidades. E não importa o que está acontecendo ao redor, você está suprido. É o que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Algumas pessoas ficam preocupadas quando eu digo: fulano me odeia, mas Deus me ama. Por que eu posso dizer assim? Isso não é um deboche para com a vida, não é uma arrogância, é uma verdade. Eu estou agindo de modo correto e o amor de Deus está me preenchendo, Ele está me satisfazendo. Eu não preciso ser amado pelos inimigos, mas quando eu ajo de modo correto, eu sou capaz de amá-los. E o meu amor por eles confunde suas cabeças, seus pensamentos, eles ficam doidos. Nós queríamos que eles fossem como nós, mas não conseguimos, é lógico. Deus nos chamou para agirmos à semelhança de Jesus Cristo. Quando Deus nos capacita, então o que era ansiedade, o que era aflição, medo, se transforma em força, confiança e coragem. Em suma, a fé é fortalecida quando nós determinamos que devemos parar e ouvir as orientações de Deus. Dar valor ao que Deus valoriza. Quando Maria tomou a decisão de estar diante de Jesus para ouvi-lo, ela manifestou o seu desejo pelas coisas do reino de Deus. E com certeza toda satisfação entraria em sua vida, e em algum momento ela usaria toda a capacitação que Deus lhe deu para superar dificuldades.
É isso que ninguém pode tirar dela. Quando nós ouvimos a Deus, de fato, quando nós ouvimos o que Ele nos ensina, quando a verdade dEle se torna uma revelação dentro de nós, ninguém pode mais roubar aquilo fica lá dentro, e em momento oportuno, aquilo explode e grita: haja dessa maneira, confie em Deus. A minha esperança é que, ao ver você assentado aqui, ouvindo esse pregador, falando sobre os conselhos de Deus, as verdades, que você anseie em permanecer no reino, porque a forma como você ouve vai mudar sua vida. Se você me ouve com desdém, com desinteresse, em algum momento as palavras que Deus lhe disse hoje irão lhe faltar. E então você tentará lembrar, porque você sabe que ouviu alguma coisa, mas não conseguirá coordenar, porque aquilo não se tornou uma revelação dentro de você. Foram palavras, foram simplesmente ensinamentos, teorias. Não é à toa que Jesus disse: as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e são vida. Elas agem de um modo que vocês não podem imaginar. Eu tenho pena quando uma pessoa despreza a palavra de Deus. Eu tenho pena quando uma pessoa ouve, senta numa igreja e ouve e sai de lá sem nada. Mas como é maravilhoso quando uma pessoa comparece de modo correto, ela se assenta e faz a vontade de Deus, como Maria. Ela quer ouvir, ela quer contemplar a bondade, a grandeza e as orientações de Deus, e ela sai transformada, e Deus sai feliz com ela. Permita que Deus dirija a sua vida, e então Ele lhe mostrará os caminhos em que deve andar. Esse é o segundo princípio. Permita que Deus dirija a sua vida, e então Ele lhe mostrará os caminhos em que deve andar. Vamos ler isso em voz alta? Fala com mais ênfase. Permita que Deus dirija a sua vida. E então, Ele mostrará os caminhos em que deve andar. No nosso mundo, nós somos forçados pelo sistema a competir. Competimos o tempo todo, não é? Seja na vida profissional, nos relacionamentos, na família e até na igreja. Eu falei a princípio sobre uma fé constante. E agora, qual era o segundo? Que causa ansiedade? A preocupação excessiva para com a vida. Eu preciso de uma fé constante para suportar o que o sistema me pede.
um espírito de competição, e vou explicar. Nesse esforço por melhora, por ascensão social e profissional, competimos até com Deus. E depois, deslealmente, com as pessoas. Então se trata de uma competição pelo prazer e pelo poder. Por que as pessoas competem com Deus? Por que você não aceita os princípios de Deus para mudar seu casamento, seu relacionamento, seu trabalho? Porque você tem prazer no que faz, mas não tem prazer na vontade de Deus. Por que você diz que não sabe aprender, que não sabe ensinar? Porque você tem prazer na omissão. E não tem prazer em se submeter a ser um discípulo, a aprender, a fim de fortalecer outras pessoas. Não vou enganar vocês, não. Competir com Deus é possível? Sim. Claro que é. Você compete com Deus a fim de que sua vida seja dirigida pelos seus próprios pensamentos e não pelos dele. Seus desejos pessoais são mais importantes do que a vontade dele. E em vez de aceitar os seus princípios para que você tenha uma vida saudável, você escolhe o seu prazer, a doutrina ou a filosofia que nós denominamos como hedonismo. Para que sofrer de vazão aos seus desejos, aos seus impulsos? Pratique o que quiser, Deus entende. Então nós criamos situações para estarmos por cima de tudo e de todos, a fim de que as pessoas reconheçam o quê? O nosso valor. Há certas pessoas que chegam até mim porque leram um livro e às vezes tentam me empurrar lá para baixo. Eu fico pensando, eu tenho pena, porque eu conheço o autor que ele está lendo. E pelo que ele está falando, eu aprendi uma coisa ao longo dos anos, a enxergar não o momento, lá na frente, o que vai acontecer. Estabeleça uma ideia na sua mente, e eu já posso ver uma construção, uma ponte sendo construída, que te levará a algum lugar. Quando nós competimos com Deus, significa que nós não queremos que Ele tome lugar em nossas vidas. E o resultado qual é? Nós estamos fugindo da verdadeira espiritualidade e da verdadeira estrutura moral. Com certeza seremos desleais ao competirmos com outras pessoas. Tudo que nos interessa, então, é o próprio lucro, vantagens. Nós não discutimos mais se somos úteis à sociedade ou não. O que nós queremos é o que nos interessa. Muitos casais poderiam resolver seus conflitos se parassem de lutar por seus interesses pessoais.
Josué disse algo muito importante: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse esforço de competição, de alcançar espaço, veja uma criança dentro de casa tentando alcançar o seu espaço como um verdadeiro dominador. Eu vejo certos pais ou mães dominados completamente por este ou aquele filho. Os pais não têm mais nenhuma autoridade. Uma criança de 6, 8 anos determina o que deve ser feito dentro de uma casa. É como nós vemos no mundo estudantil, onde alunos desejam escolher o seu reitor, quebrando o princípio da educação, da autoridade. Se eu ponho, eu tiro. Eu creio que nós deveríamos ler uma passagem do próprio Davi, no Salmo 37, versículos 3 ao 6. Já cansaram, irmãos? Às vezes eu acho que eu estou judiando de vocês. Mas é um assunto tão importante, porque eu não estou falando tendo a psicologia como base, eu estou usando a Bíblia. Davi diz: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como luz, e como a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Davi pede que nós confiemos em Deus e vivamos corretamente na terra, fazendo a vontade do Senhor. Confie em Deus, faça o bem. O que é fazer o bem? Não é filantropia, é fazer o que Deus pede. No entanto, para se fazer o bem é necessário o quê? Confiar em Deus. Para praticar a vontade de Deus. E a vontade de Deus deve ser feita como? Com prazer e muita felicidade. Por isso ele diz lá, que a sua felicidade esteja no Senhor. Então Davi diz: o Senhor dará o que o seu coração deseja. Algumas pessoas interpretam aqui, principalmente nas igrejas bem pentecostais, e nesses malandros, que usam meios midiáticos, para dizer que você pode ter tudo que quer. Não é isso que Davi está dizendo.
Davi não está dizendo que Deus vai dar tudo que você quer, tudo que você anseia. Repare os versículos 1 e 2 do mesmo Salmo. Salmo 37, versículos 1 e 2. O que ele diz? Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca, eles morrerão como as plantas que murcham. E então ele diz: confie. Qual é o problema de Davi? Ele está se aborrecendo, ele está ansioso. Ele está tendo inveja. Por que eles conseguem alcançar o que querem? E eu, como seu filho, não alcanço o que eu desejo? Esse é o problema. Walter, eu estou na igreja há tanto tempo e parece que Deus não me ouve. Eu já pedi oração pela minha família, já pedi oração pelos meus filhos e não acontece nada. E eu olho lá a família do outro que nem em Deus crê, não fala nada, nem lê em Bíblia, nem nada, e todo mundo feliz. Você se engana. Não se aborreça por causa daqueles que praticam o mal, nem tenha inveja. Não deixa isso assolar o teu coração. Não permita que esse sentimento se instale dentro de você. Não caia no endereço do evangelho falso, que diz agora, vou dar a vocês a palavra de poder, que vai resolver tudo, é assim mesmo, esse negócio de evangelho, de ensino não funciona, Deus vai dar, Deus quer dar, mentira! O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: eu vou dar o que o seu coração deseja, isto é, o que você precisa para superar esse sintoma de aborrecimento e de inveja, Davi. Porque se você ficar dessa maneira, você não vai confiar em mim e você não vai fazer a minha vontade. Isto é simples, chama-se regra do contexto. Interprete o texto pelo seu contexto. Veja o que Deus está falando. Ele não foge do assunto. Se você servir a Deus, hoje você tomar a decisão: Senhor, eu quero ter prazer nas tuas coisas, e aprender a ser feliz em Deus, nunca lhe faltará capacitações divinas para se locomover no meio das adversidades. Nunca lhe faltarão pensamentos harmoniosos que fazem com que você tenha uma comunhão com Deus e saiba pensar corretamente sem vacilar. Deus dará tudo o que você precisa para que você aprenda a viver dignamente. No entanto, quando nós fugimos desses padrões divinos, nós começamos a ter ambições exageradas. E não há remédio que cure isso. Somos corrompidos e passamos a corromper.
Veja o que está acontecendo com o nosso governo. Até outro dia dizia que não havia dinheiro. O Instituto Butantan está esperando uma ajuda federal para tocar suas pesquisas na vacina contra o Zika. E até agora o governo disse não ter dinheiro. Mas sabe quanto estão pagando, segundo a imprensa noticia? O deputado que conseguir votos para manter o governo ganhará 2 milhões de reais. Para você chegar lá e dizer, sou contra. Mas se você não quiser dizer nada, você possivelmente ganhará entre 400 mil a 700 mil para não estar presente. Vejo que a ambição, simplesmente pelo poder, faz com que um homem alugue um apartamento de 20 mil reais a diária. E distribua cargos, promessas. O erro desse governo é desejar, namorar, se apaixonar pelo poder e virar as costas para aqueles que confiaram nele. Dezenas de pessoas estão morrendo pelo vírus N1H1, ou H1N1, agora errei. H1N1. E eles estão brigando simplesmente para segurar o poder. Para você ver a prova maior de descaso, imoralidade. Por isso, a ambição exagerada deve ser cuidada. E eu quero dar o último princípio. Já falei demais, mas ainda preciso falar um pouquinho mais. Tome cuidado com a ambição exagerada, pois ela poderá se transformar, faltou o R, na sua maior armadilha. Tome cuidado com a ambição exagerada, pois ela poderá se transformar na sua maior armadilha. A insatisfação com o que nós temos é o retrato da nossa ansiedade, da nossa aflição, da nossa alma aflita e ansiosa. Queremos uma casa hoje, amanhã uma mansão, e depois da manhã um palacete, e depois um castelo. Mas não é interessante que as pregações dos nossos dias nos levam a acreditar nisto? A maioria desses programas de televisão e de rádio,
Os pastores pregam que você não deve se contentar com o que você tem, porque Deus quer te dar muito mais. Você começa alguma coisa e você não consegue se contentar com aquilo. E então você diz assim, porque todo mundo diz, você tem que pensar grande. Pensar grande não é pensar estupidamente. Você não pode dar o passo maior que a perna. Você tem que aprender a andar segundo a direção de Deus. Você tem uma coisa pequenininha que está suprindo as suas necessidades, então chega alguém lá e diz, mas você tem que crer. Você tem que crer num negócio grande. Deus não quer isso aqui. Você tem que pensar no macro. E aquela ideia vem e fica na sua mente. É mesmo. Aí você faz assim. E escuta. Prejuízo. Você não deu o passo na direção de Deus. Cuidado com esses caras. Eu já vi gente dizendo assim, Deus quer te dar uma BMW. Jesus, na época dele, tinha um jumento 0 quilômetro. Dependendo do que você ganha, tem a sua BMW. Mas dependendo do que você ganha, use o seu Fiat 147 com muita alegria. Vai com calma, meu. Não existe desonra nenhuma humilhação e nada disso. Então, quando uma pessoa está numa igreja dessas, ouvindo coisas dessas, e nada acontece na sua vida, a sua mente entra em quê? Em parafuso. Porque ele entende a religião como fonte de riquezas materiais. Porque os apóstolos atuais, que se dizem apóstolos, que nem entende o que é um apóstolo, porque um apóstolo é aquele que viu Jesus cara a cara. Se uma pessoa não viu Jesus cara a cara e não aprendeu o evangelho do próprio Jesus boca a boca, ele não pode ser apóstolo, ele é um impostor. Eu não estou dizendo que muitos apóstolos são impostores, mas são burros, no mínimo. Porque seus pensamentos são é um pensamento asnal. Porque eles fazem uma cultura burrológica. Porque não é possível. Se nós aprendemos dessa maneira, como é que pode distorcer as coisas desse modo? Enfim. Se nós queremos aprender os ensinamentos apostólicos, nós temos que olhar para o que os apóstolos nos dizem, para que nós não fiquemos ansiosos. Nada está acontecendo na minha vida, então eu entro em desespero, Deus não está comigo, Deus não vai me dar, meu Deus do céu. Então, me disseram que naquela igreja é bom, aquela outra tem mais poder, aquela outra, não tem esse negócio. Às vezes você vai numa igreja que Deus nem está lá. Mas pastor, isso não é possível. Isso não é possível. Isso não pode acontecer. Acontece. Leia lá em Apocalipse 3, depois
E você vai ver, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, vai abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Paulo escreve para Timóteo, dando um conselho, e que serve para todos nós. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 ao 11. Se nós falamos que a nossa fé deve ser constante, buscando o reino, se as nossas preocupações são excessivas para com a vida e nós competimos com Deus, não deixando que Ele trabalhe em nós, quando nossas ambições são exageradas. Você já viu um cara que quer ser bonito e fica feio? A gente até brinca, fala, para que ser bonito se pode ser feio? Eu te perdoo por existir. Porque na verdade é uma coisa terrível. Então, vamos lá ver o que Paulo nos diz. Acharam? É claro que a religião é o quê? Uma fonte de muita riqueza. O que significa isso? É uma fonte de muitos recursos, de muitos tesouros divinos. Não tem nada a ver aqui com dinheiro. É uma riqueza espiritual e moral. E você vai ver isso. Por que ela é rica? Mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Se você é ambiciosa, a religião não te traz nenhuma riqueza. Pelo contrário, ela te condena. Então alguém vai na sua casa, você não tem aqueles móveis de primeira, eles já estão lá com durepox, com fita isolante, aquela outra prateada, silver tape, e você está enrolando, segurando, aí pastor, não olha isso, não olha aquilo, não olha isso, não olha... Eu não vim aqui para olhar nada. Deixa o cupim dormindo e almoçando lá. Eu vim aqui para conversar com você. Eu não quero saber se você tem ou não tem. Você é mais importante. Lembra Maria? Então, é isso que ele está dizendo. Se você não aprende a viver contente com o que tem, você nunca é uma pessoa agradecida a Deus, porque você não percebe a bondade de Deus dentro de você. Você está sempre procurando desculpas. Eu queria ter um carro melhor, um carro mais caro, uma casa melhor, uma casa mais cara, mas Deus não me deu ainda. Pare de desculpar. O que Deus te deu é isso aí, amém. Se Deus te deu mais, amém. Se Deus te deu o que você queria, mas não tem, amém. Aprenda a viver contente, porque é a partir dali que Deus vai construir algo melhor na sua vida. Então diz, o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso.
Não é que você vai viver só de comida e roupa, você não vai almoçar sua calça. O que Paulo está dizendo é, se você tem o sustento, fique contente. Porque dentro de você existe um tesouro, é o que nós falamos. Você tem um sentimento que Deus está revelando a você, o quanto você é importante para Ele. Ele está sustentando a sua vida, ainda que você não tenha o que o outro tem. Mas você tem algo que o outro não tem. Sempre há assim. Portanto, ou melhor, porém, repare nessas conjunções, porém, mas, porém, os que querem ficar ricos, caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal, e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. A ambição exagerada por bens materiais pode levar você a sair fora da graça de Deus e ir para o inferno. Diz, pois o amor ao dinheiro, e não o dinheiro, o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida do quê? De sofrimentos. Mas, aí ó, mas, você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Não tenha medo. Você tem o que Deus prometeu a você desde a eternidade. E se você conquistar alguma coisa, é porque Ele também prometeu que você teria desde a eternidade. Deus traçou a sua vida. Ou você não crê na Bíblia? Antes dos meus ossos serem formados, Deus já me conhecia no ventre da minha mãe. E os meus dias estavam escritos. Você não pode negar isso. Se você construir a sua vida, é porque você fechou aquele livro, não quer ler mais, não quer descobrir o que Deus pretende com você, e você está disposto a viver o seu próprio destino. Segundo Jesus, uma fé inconstante, a preocupação única para com os interesses pessoais e a ambição exagerada para com os bens materiais é o que torna o ser humano ansioso. Não é o fracasso. O que você chama de fracasso pode ser uma recomposição da sua vida. Jó foi um fracasso? Foi uma grande lição para todos nós. Deus usou sua vida. A morte de Jesus na cruz foi um fracasso? Não. É a nossa salvação. Paulo, preso, foi um fracasso? Não. Ele escreveu quase todo o Novo Testamento dentro de uma cadeia.
Você sabia que a Bíblia que você lê, o Novo Testamento, a maior parte dele foi escrito sempre dentro de prisões? Olha o Apocalipse. Onde estava ele? Quebrando pedra. E esses caras vêm aí, não, porque Deus quer dar. Amigo, já que você quer, eu ia falar um termo, mas não vou falar. Como é que eu falo? Já você diz que Deus quer oferecer, quer dar tudo às pessoas, por que você não vai pregar a sua mensagem e provar o que você crê lá na África, no Paquistão, no Afeganistão, no Azerbaijão? Vai lá. Já que você diz que Deus cura todo mundo, entra no hospital, vai lá, levanta as pessoas dos seus leitos. Você está dizendo que eu não tenho fé? Eu provo que tenho fé. Ao dizer as verdades para vocês. Que vocês não tenham medo. Que nós aprendamos a lutar contra a nossa ansiedade, evitando essas características, porque o Deus que cuida dos pássaros, que veste a erva, é o Deus que cuida de nós. Jesus disse, vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Quanto você vale? Você vale o sangue do Filho único de Deus. Você vale a vitória de Jesus sobre a morte. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Para que você tenha o Espírito de Deus. Você vale muito. Porque Ele te escolheu para crer no seu Filho e te chamou pelo teu nome. Então não permita, lute contra. Você nunca estará livre da ansiedade, mas estas coisas, fé inconstante, que só pode ser vencida em buscar e permanecer no reino. A preocupação excessiva com a vida, a ambição exagerada por dinheiro e bens, isso vai acabar com você. Isso vai destruir você. Contente-se, alegre-se no Senhor. Estude, se prepare. Procure saber como você tem que andar. E então Deus vai abrir as portas. E você será muito bem sucedido na vida. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Semelhante a ti, Senhor, és a minha força em meu coração, és a minha